Olá pessoal, bom dia. Vamos ao que interessa. Desta vez, progressão geométrica, parte 1. São 3 partes, tá? Basicamente, da mesma forma que foi dividida PA, será dividida PG, tá bom? É progressão geométrica. Vamos lá então. Definição, né? O que é uma progressão geométrica? A famosa PG. Definição aqui, ó. É uma sequência numérica, correto? Onde qualquer termo a partir do segundo, terceiro, quarto, qualquer um a partir do segundo, quando dividido pelo seu anterior, imediatamente anterior, vai fornecer uma constante como quociente, ok? Por exemplo, se eu pegar o A2 e dividir pelo A1, vai dar o mesmo resultado que se eu pegar o A3 e dividir pelo A2, o A4 pelo A3, o A7 pelo A6. Então, genericamente, o que está escrito aqui, ó, né? O AN mais 1 é um termo posterior em relação ao AN. Então, quando eu faço essa divisão, ó, quando eu pego qualquer termo dividido pelo seu anterior, isso aqui vai fornecer como quociente uma razão, ok? Então, qualquer termo dividido pelo seu anterior vai fornecer uma constante chamada razão, que na PG a razão é simbolizada pela letra Q, tá bom? Tem essa diferença aí. Lá na PA é R e na PG é um Q. Tudo bem? Então é o seguinte, ó, só para fechar aqui a parte da definição, se ao dividir qualquer termo pelo seu anterior eu encontro uma constante, significa então que a evolução da PG se dá pela multiplicação de uma constante. O A1, quando eu multiplico pela razão, eu chego no A2. O A2 vezes a razão, A3. O A3 vezes a razão chega no A4. Tudo bem? E assim sucessivamente. Fazendo aqui um comparativo com a PA você vai somando com a razão para obter os termos posteriores, né? Enquanto a PG você vai multiplicando por essa razão. Tudo bem? Vamos a alguns exemplos aqui. Exemplos. Eu vou apresentar aqui várias sequências numéricas. Umas são PG, outras não são, tá bom? Essa primeira sequência aqui, ó, 2, 2, 12, 36. Notem que desse primeiro 2 aqui, ó, para chegar nesse 2 foi multiplicado por 1, correto? 2 vezes 1, 2. Já esse 2 para chegar no 12 foi multiplicado por 6. E do 12 para o 36 foi multiplicado por 3. Então essa variação aqui, ó, daqui para cá por 1, daqui para cá por 6 e daqui para cá por 3, significa que isso aqui não é um PG. Para ser PG, né, já vimos na definição anterior, o valor que você vai multiplicando deve ser o quê? Constante. Isso aqui é uma sequência, né? Tem até uma certa lógica, talvez, mas não é um PG. Outro exemplo. 5, 1, 4, 8, 2, 8. Também não é PG, vejam só. Do 5 aqui, ó, para chegar no 1, foi multiplicado por 1/5, né? Você pegar 5 e multiplicar por 1/5 vai atingir 1. Do 1 para chegar no 4 foi multiplicado por 4. Então só que você já vê que não constitui um APG. Ok? Vejamos outro exemplo. 2, 4, 12, 24. Do 2 para o 4 foi multiplicado por 2. Do 4 para o 12 foi multiplicado por 3. Do 12 para o 24 foi multiplicado por 2 novamente. Então, olha só, dá 2, 3, 2. Ou seja, não é um APG. Tem até uma certa lógica, né? Uma vez multiplica por 2, depois por 3, por 2. Certamente o próximo aqui seria multiplicado por 3. Né? Então a lógica dessa sequência é isso aí, né? Mas não é PG. PG tem que ser o mesmo número em toda a evolução da sequência. Essa aqui, ó. Do primeiro para o segundo foi multiplicado por 2. Aí por 2 novamente, ó. Né? Por 2 novamente. Significa isso aqui o que? É uma PG de razão 2, né? 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24. Então está indo sempre multiplicando por 2. Logicamente, se você dividir qualquer termo pelo seu anterior, vai dar o 2, que é a razão, né? Se eu pegar aqui, ó, 6 dividido por 3 vai dar 2, 12 por 6 vai dar 2, 24 por 12 vai dar 2. Enfim, isso aqui é uma PA de razão 2, ok? E essa última sequência aqui, ó. 20, 10, 5 e 5 sobre 2, né? 2,5. Tá aqui para cá, ó. Foi multiplicado por meio.
Na verdade, quando você vai do A1 para o A2, quando eu olho do A1 para o A2, eu tenho que ver qual número foi multiplicado do A1 para chegar no A2. Eu não posso falar assim, do 20 para o 10 foi dividido por 2, então a razão é 2, não. Do 20 para o 10 foi multiplicado por meio, né? Porque para você observar a razão, você vê por qual número foi multiplicado para chegar no posterior. A não ser que você esteja fazendo voltando, né? Se eu pegar aqui, 10 dividido por 20 vai dar meio, então a razão é meio. Aí do 10 para o 5 também foi multiplicado por meio, certo? Do 5 para o 5 sobre 2 também foi multiplicado por meio. Então essa aqui também é uma PG, tudo bem? Então A, B e C não constitui PG, certo? No caso é um C aqui, né? A, B e C não é PG, porque a evolução não multiplica C pela constante. E as duas últimas, né? Seria D e E constitui PG. Tudo ok? Vamos adiante. Classificação de uma PG. Só recordando, a PA ela é classificada em crescente, decrescente e constante, correto? E para fazer essa classificação, basta verificar a razão, né? Se a razão é positiva, ela é crescente. Se a razão é negativa, ela é decrescente. Se a razão é zero, ela é constante. Isso na PA. A PG é um pouquinho diferente, tá? A classificação da PG é mais complexa, porque não precisa só da razão. Precisa da razão, e do A1. Em relação ao A1 e à razão, uma progressão geométrica pode ser classificada em crescente, ok? Decrescente, constante ou alternante. Então na PG tem essa nova classificação aqui, Na PA só é crescente, decrescente e constante. Na PG aparece alternante. Então eu fiz assim, essas duas verdes são as crescentes. Vamos já ver. As duas vermelhas são a decrescente, essa amarela constante e a azulzinha é alternante. Olha só. Para ser crescente, de duas maneiras a PG pode ser crescente. Se o A1 for positivo, ok? Se o A1 for positivo e a razão for maior que 1. Então nota, se eu tiver o primeiro termo positivo, 2, 4, 5, né? E a razão, qualquer valor maior que 1, significa que quando eu começar a multiplicar, os valores vão crescendo, né? Se eu tiver aqui o A1, 5, né? E a razão 2, então fica 5 vezes 2, 10, 10 vezes 2, 20. A tendência é crescer cada vez mais. A outra maneira dela ser crescente é da razão ser negativa, tá? O A1 pode ser negativo, né? E a razão, um número entre 0 e 1. Se isso aqui acontecer, ela também vai ser crescente. Por quê? Vamos supor que a razão aqui seja 40. Menos 40, tá? Menos 40. O A1 menos 40. E a razão meio, né? Um valor que tem entre 0 e 1, meio. Menos 40 vezes meio vai dar menos 20. Ok? Aí menos 20 vezes meio, menos 10. Observe que está crescendo, né? Do menos 40 para o menos 20 aumentou. E do menos 20 para o menos 10 também aumentou. Tudo bem? Então, existem duas maneiras da PG ser crescente. Se o A1 for positivo, a razão maior que 1 vai ser crescente. Se o A1 for negativo e a razão entre 0 e 1, né, ele também vai ser crescente. Para ser decrescente, o A1 positivo e a razão entre 0 e 1. Se tu tiveres o A1 positivo, o primeiro termo positivo, né? Qualquer positivo, e a razão entre 0 e 1, você vai perceber que ela vai decrescer. Quer ver um exemplo? Vamos supor que aqui seja 6. Tá? Aqui 6. Ó. E a razão seja meio. Vou pegar o meio de novo. Vai ficar 6 vezes meio, 3, ó, já diminuiu. Né? Aí 3 vezes meio, 3 sobre 2, então a tendência é diminuir. Então se o A1 for positivo e a razão valor entre 0 e 1, ela vai decrescer. E outra maneira é, se a razão for negativa, né, menos 2, menos 4, negativo, e a razão maior que 1. Por exemplo, aqui menos 5. Vamos supor que aqui seja menos 5. E aqui 2. Menos 5 vezes 2, menos 10. Ó, já diminuiu. Do menos 5 para o menos 10, diminuiu. Tá? E agora, constante ou alternante. Se a razão for igual a 1, se a razão for igual a 1, você vai ter uma PG constante.
independente do A1. O A1 pode ser positivo ou negativo, tá? Se a razão for igual a 1, porque quando você multiplica por 1, ficam todos iguais, né? 7, aí vezes 1, 7, 7, tudo 7. Então, se a razão for igual a 1, é uma PG constante. E alternante é quando a razão, tá? Que é um que ficou cortadinho, quando a razão é negativa. Se a razão for negativa, não interessando o A1, qualquer razão negativa, ela fica alternante. Ela vai ficar positivo, negativo, nem cresce nem decresce. Tá certo? Eu trouxe aqui os exemplos de cada caso desse aí. Exemplo. Aqui, ó. Crescente, né? Qual é esse caso aqui? O A1 maior que 0 e a razão maior que 1, que a razão é 3, né? Então, se a 1 é maior que 0, é positivo. Com a razão maior que 1, no caso 3, vezes 3, 12, vezes 3, 36, a tendência é crescer. Aqui, com esse caso aqui, ó, é crescente também. Por quê? Eu peguei o A1 sendo menor que 0, em compensação, a razão está sendo aqui 1/4, né? Então, quando você pega menos 48 vezes 1/4, menos 12, aí menos 12 vezes 1/4, menos 3, ela está crescendo também, tá bom? Então, aqui são dois casos, esses dois exemplos são referentes aos dois casos primeiro lá, tá? Aqui o A1 é positivo com a razão maior que 1, e o A1 negativo com a razão entre 0 e 1. Agora aqui, ó, decrescente. Peguei o A1 sendo positivo e a razão meio, né? Vai decrescendo. E o outro caso, eu peguei o A1 sendo negativo com a razão maior que 1. Então ela vai decrescendo também. Dois casos de crescente e dois casos de decrescente. Aqui, ó, alternante, né? Como a razão é menos 3, ó, se o A1 for positivo, vai alternando sinal, né? 2 vezes menos 3, menos 6, vezes menos 3, 18, não cresce nem decresce. Então, basta que a razão seja negativa para que ela seja alternante. Ó. Não vai interessar o A1. O A1 positivo, ela fica alternante. O A1 negativo também é alternante. Basta que a razão seja negativa, né? E o último caso é a PG constante. Razão igual a 1, todos iguais. Tudo bem? Então, tem os três exemplos aqui, ó. Né? Crescente, decrescente, alternante, constante. Tá certo? Vamos adiante. Aqui tem aquela propriedade fundamental. Da mesma forma que lá na PA tem a propriedade fundamental, a PG também tem a propriedade fundamental. O que você vai observar é que todas as propriedades existentes na PA vão existir também na PG. Certo? Só que, claro, com algumas adaptações. Né? Porque lá na PA, a pedra fundamental, né, é somando, e aqui é multiplicando. Então, isso gera toda a diferença. Então, olha só, em toda a PG, a 1, a 2, a 3, até o último, que é o AN, é válida a relação. O que acontece? Se eu pegar o A2 e dividir pelo A1, eu vou achar a razão. Se eu pegar o A3 e dividir pelo A2, também eu acho a razão. Então, qual é a propriedade fundamental? Em qualquer PG, o A2 dividido pelo A1 vai ser igual ao A3 dividido pelo A2, tá bom? Agora um detalhe, tá? Não necessariamente o A2 pelo A1 e o A3 pelo A2. Você pode dizer que o A2 dividido pelo A1 é igual a A7 dividido pelo A6. Ou então, o A3 dividido pelo A2 é igual a A15 pelo A14. Tudo bem? Porque qualquer termo que você pegar e dividir pelo seu anterior, né, vai gerar razão. Então, eu posso falar que A6 dividido pelo A5 vai ser igual a A9 dividido pelo A8. Certo? Não necessariamente A1, A2, A3. Pode ser quaisquer dois termos consecutivos. Então, tem um exemplo aqui. Ó. A pergunta é: quando devemos adicionar a cada termo da sequência 1, 10 e 46 para que os resultados formem uma PG? Nessa ordem, né? Olha só. Do jeito que está aqui, não é PG, né? Do 1 para o 10 foi multiplicado por 10. Do 10 para o 46 já foi o quê? 4,6, né? Então, isso aqui não é PG. Olha a pergunta que ele está fazendo. Ele quer saber quanto que ele deve somar ao 1, ao 10 e ao 46, o mesmo valor, hein?
o mesmo valor eu devo somar ao 1, ao 10 e ao 46, para que o resultado, das três somas resulte no APG. Bem, como eu não sei qual é esse número, eu vou chamar de x. Então, o primeiro termo da APG vai ser o quê? 1 mais x, o segundo 10 mais x e o terceiro 46 mais x. Dessa forma, agora eu tenho essa APG aqui. Ó. Eu quero saber qual é o valor que eu tenho que adicionar a 1, ao 10 e ao 46 para que torne o APG. Então, ao acrescentar o x ao 1, ao 10 e ao 46, vai formar um APG. O A1 é 1 mais x, o A2 é 10 mais x, o A3 é 46 mais x. Bem, como vai formar um APG, eu aplico a propriedade fundamental. O A2 dividido pelo A1, né, que é o 10 mais x dividido por 1 mais x, é igual a 46 mais x por 10 mais x. Então, deu essa equação aqui. Ó. Lembrando que isso aqui é divisão, tá? Aplicando aqui meio igual aos extremos, né? Vai pegar aqui o denominador dessa fração, que é 1 mais x, e multiplicar pelo de cima aqui, ó. Então, vai dar essa expressão, x ao quadrado mais 47x mais 46. Aí, depois eu pego o numerador, que é 10 mais x, e multiplico pelo denominador da outra fração, que é 10 mais x, ó. Deu x ao quadrado mais 20x mais 100. Aí, cancelou o x ao quadrado com x ao quadrado. O 20x passei para cá subtraindo e restou só 27x. O 46 passei para cá subtraindo e ficou 54. Aí 54 por 27, 2. Então, o número que eu devo adicionar a esses três valores aqui, ó, de tal sorte que o resultado forme APG, é o número 2. Verificando. Se eu somar o 2 aqui, ó, 1 mais 2, 3. 10 mais 2, 12. 46 mais 2, 48. De fato, ao adicionar 2 aos três valores aqui, o resultado forma um APG. Ó. 3, 12, 48 é um APG de razão 4. Tudo bem? Vamos adiante. Vamos lá. Termo geral da APG. Só reforçando, né, tem um termo geral da PA, né, que é uma função do primeiro grau. E agora eu vou apresentar o termo geral da PG. Bem, a definição é a mesma, né? O que é o termo geral? É uma função que vai associar o 1, o 2, o 3, o n. A 1, a 2, a 3, a n. Né? Vamos lá. Considera a PG a 1, a 2, a 3, a n. Enésimo termo. E o conjunto, n asterístico, 1, 2, 3, n. Né? Tá. A mesma quantidade de elementos aqui nessa PG, ó, é a mesma quantidade aqui nesse conjunto, n. Né? Chamamos de termo geral da PG a função, olha, é uma função, é uma exponencial. Né? Já começou a observar o seguinte. Lá na PA, a função que associa o 1, 2, o 3, o n, no A1, A2, A3, a n, é uma função do primeiro grau. Na PG, a função que faz esse trabalho é uma função exponencial. Então, se eu encontrar uma função exponencial, que o f de 1 dá o A1, o f de 2 dá o A2, o f de 3 dá o A3, e o f de n resulta no AN, essa função é chamada o quê? Termo geral da PG. Que sua forma genérica é isso aqui, ó. AN é igual a 1 vezes Q, que é a razão elevada a n menos 1. Certo? Então, o termo geral, a forma genérica do termo geral da PG é essa função aqui, ó. O AN, né, o enésimo termo, se dá por onde? Você pega o A1 vezes a razão elevada a n menos 1. Certo? Então, o formato é esse aqui, ó. Beleza? Bora ver um exemplo aqui. Aqui está o exemplo. Qual o termo geral da PG? 3, 12, 48. É aquela PG que encontramos no último exemplo, né? Quando ele pergunta pelo termo geral, o que é? Ele quer uma fórmula, ele quer uma função que dê origem a esses valores aqui, ó. Ele quer uma função que quando você pegue 1 e jogue na função, a resposta dê 3. Quando você pega o 2 e joga na função, a resposta tem que dar 12. E o 3 tem que dar 48. Então, termo geral é isso, tá? Termo geral é encontrar uma fórmula que deu origem aos elementos da PG dada.
Então, eu vou começar pela genérica, né? Sabemos que a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Quando você vai achar o termo geral, você se preocupa só com duas entradas, o A1 e a razão. Professor, mas eu não tenho n, eu não tenho a n, calma. Para achar o termo geral, basta o A1 e a razão. Você vai substituir o A1, logicamente, aqui no A1, ó, e a razão, né, aqui no Q, ok? Olhando para essa PG, o A1 é 3, ó. Então, aqui na equação genérica, nesse A1 coloco 3. E a razão é 4. Ó. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. Então, aqui na razão põe 4. Pronto. Ó. Essa é a função, tudo bem? Essa é a função que dá origem a esses termos aqui. Quer ver? Pego 1. Se eu pegar 1 e colocar aqui no N, aqui vai zerar. 4 elevado a 0 vai dar 1. Resposta 3. Então, 1 vai se associar ao 3. Se eu pegar o 2 aqui no N, faz a subtração, vai dar 1. 4 elevado a 1 vai dar 4. Vezes 3, 12. Então, 2, liga lá no 12. Se eu pegar o 3 e colocar aqui, ó, 3 menos 1, 2. 4 elevado ao quadrado, 16. Vezes 3, 48. Então, de fato, funciona, né? O A1 vai ser, de fato, o 3. O A2 vai ser o 12. E o A3 vai ser o 48. Então, esse é o termo geral. Tudo bem? Vamos adiante. Temos aí outro exemplo, né? Outro exemplo. Quantos termos possui a PG? 1, 2, 4. Ele dispara aqui, ó. Né? Tem uma certa quantidade aqui que estão invisíveis. 2048. Então, ele quer saber quantos termos tem aqui, ó. Tá bom? Uma maneira é... Já estou vendo que a razão aqui é 2, né? Acha todos, né? Vai multiplicando por 2 e depois conta. Mas essa maneira não é muito legal. Porque, de repente, pode ser muito número. Você vai acabar perdendo tempo. Olha só. Com essa fórmula aqui, termo geral da PG, a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, ela serve para achar termo bem distante, serve para achar também a quantidade de termos. Notem, nessa PG, eu sei tudo sobre ela. Aliás, quase tudo. Eu não sei quantos termos tem. Eu sei o A1, que é 1. Eu sei o AN, que é 2048. E eu sei a razão. Mas a quantidade de termos eu não sei. Agora vejam só. Esse AN é o enésimo termo da PG, que no caso é 2048. Então, no lugar do AN, coloquei 2048. Esse A1 é o primeiro termo. Né? Então, aqui no A1, colocou o N. Ó. E o 2, né, que está sendo multiplicado por 2 aqui, ó, é a razão. Então, no lugar do que, coloquei o 2. Fazendo essas devidas substituições, 2048 é igual a 1 vezes 2 elevado a n menos 1. Agora é só resolver essa equação aqui, ó, exponencial. Tá? Vamos lá. Então, ficou 2048. Esse 1 não tem valor na multiplicação, eu tirei daí, ó. Ficou 2048 igual a 2 elevado a n menos 1. O que eu posso fazer? O 2048, se eu decompor, vai dar por 2, que dá 1024, dá por 2, que dá 512. Você vai observar que 2048 é 2 elevado a 11. Né? Você dividir por 2, 11 vezes, vai aparecer lá. Então, 2048 é 2 elevado a 11. Então, ficou 2 elevado a 11, que é igual a 2 elevado a n menos 1. Se eu tenho duas potências iguais, se as bases são iguais, então, obrigatoriamente, os expoentes são iguais. Né? Se os resultados são iguais e se as bases são iguais, claro que os expoentes são iguais. Que você fala, cancela as bases, né? Não é que cancela as bases, é que se as bases são iguais, claro que os expoentes vão ser iguais. Então, ficou o expoente n menos 1 igual ao expoente do outro lado 11. Desse fato, n igual a 12. Então, quantos termos tem nessa PG? 12 termos. Tudo bem? Então, veja que o termo geral ele tem uma utilidade bem ampla, né? Você pode calcular a quantidade de termos, você pode calcular termo bem distante, enfim. Vamos lá? Próximo aqui seria os exercícios, tá? Então, lá na apostila, quem tem apostila de papel, tudo bem, quem não tem pode vir no portal. Páginas 169 a 175. Agora fácil, gente, assista a aula, dê pause, todo aquele ensinamento que eu já passei para vocês, tá? Tudo bem? Tente fazer
Na próxima aula vai ser de exercício e depois a parte 2. Tá bom? Um forte abraço, fique com Deus.